E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Vamos iniciar aqui agora a nossa atualização do curso de Bioquímica da Escola de Ciências da Vida. Como as demais áreas do conhecimento, uma área do conhecimento extremamente importante para todos os profissionais da área da saúde, para entender como funciona todo o processo de utilização de substratos pelas nossas células, a comunicação entre os componentes químicos e a regulação deles no nosso organismo. A bioquímica ela vai regular e vai estudar muito a fundo todos esses processos. É importante entendê-los porque muitas doenças são oriundas do desbalanço de todos esses processos. Então a gente vai estudar isso muito a fundo aqui, o metabolismo, a estrutura das moléculas na bioquímica. Beleza, pessoal? Bom, nessa aula introdutória, então, vou dar a definição geral do termo bioquímica. Vou explicar um pouco da história da bioquímica para vocês, que é uma história bacana, interessante. Ela remonta um pouquinho à história da ciência também. E vou dar os tópicos para estudo deste curso. Beleza, pessoal? Então vamos fazer a definição aqui do termo bioquímica. O termo bioquímica é um termo cunhado, então, de duas palavras, bio e química, que nos remete ao estudo da química dos seres vivos. Quando a gente fala de química dos seres vivos, nós temos uma classe química muito específica e que tem funções diferentes daquela na qual nós estudamos na química inorgânica e na química orgânica, por exemplo. Nós temos poucos componentes de classes maiores, porém, nas divisões de subclasses dentro desses componentes, nós temos uma série de moléculas que participam de uma série de processos biológicos e eles são extremamente importantes. Então, dentro da bioquímica, nós vamos estudar todos esses processos que envolvam aí o uso, a recaptação, a modelação, a construção e a utilização em forma de energia das moléculas que são utilizadas pelo nosso organismo. E aí, falando um pouquinho da história, a gente pode começar a contar um pouco da história da bioquímica no século XIX, né, que trabalha dentro das conversões químicas em plantas e animais. Ou seja, acreditava-se até então que compostos oriundos de um ser vivo não poderiam ser obtidos sinteticamente a partir de compostos inorgânicos. Então, acreditava-se que tudo aquilo que era produzido pelo organismo era de fato algo exclusivo. E essa teoria ela foi derrubada a partir do momento que se sintetizou a ureia, a partir de compostos inorgânicos. E, com isso, começou-se a estudar a geração de compostos químicos que fazem parte do nosso organismo sem necessariamente precisar de um organismo vivo. É possível, sim, sintetizar vários compostos que são componentes do nosso organismo em sistemas inorgânicos. Além disso, Carl Newberg, mais para frente, foi um pesquisador que propôs primeiramente o termo bioquímica. Esse pesquisador ele fazia pesquisas extremamente importantes em leveduras na catálise enzimática para geração de energia na ausência de oxigênio. Então ele estudava a produção de energia pela fermentação. E ele descrevia que as leveduras eram capazes de consumir a glicose independentemente delas estarem vivas ou mortas, sendo que ele postulou que existiam componentes dentro das leveduras que eram capazes de converter aí a glicose em energia, converter essa glicose em etanol, que era o processo que ele estudava. Então, ele propôs um grupo de moléculas chamados de enzimas. A gente pode dizer que a bioquímica moderna, o início dela, de fato, como uma ciência, originou através do estudo das enzimas. Só uma curiosidade, enzima significa em levedura, mas a história das enzimas em si a gente vai tratar com mais detalhes futuramente nas aulas de enzimas aqui do curso de Bioquímica. Beleza, pessoal? Bom, falando agora dos tópicos de estudo, a gente pode dividir a bioquímica em alguns tópicos extremamente importantes. Então, primeiro de tudo, a gente pode dividir a bioquímica em estrutura em função das macromoléculas e das moléculas em si, porque é importante entender como elas se arquitetam, de que forma elas são compostas, porque boa parte do entendimento da função das macromoléculas e das moléculas advém da sua estrutura. Então esse é um grande aspecto que é estudado na bioquímica. As enzimas são
praticamente exclusivamente estudadas na bioquímica. A história da bioquímica, teoricamente, como eu falei para vocês, remete ao estudo das enzimas. Então a gente vai ter uma série de aulas que vão discorrer sobre a função das enzimas. A bioenergética, que é um ramo da bioquímica que vai estudar os processos de conversão das moléculas frente à espontaneidade das reações, ou seja, esse campo ele vai estudar se as reações que acontecem no nosso organismo elas dependem ou não de energia, se elas liberam ou consomem energia, vai estudar todos os aspectos relacionados à concentração das moléculas no meio para favorecer ou desfavorecer uma reação. E é extremamente importante a bioenergética porque ela vai nos dizer como um ser vivo se perpetua, porque a gente precisa renovar continuamente os nossos estoques de energia. E como esses estoques de energia são obtidos e quais são os princípios envolvidos nisso. Então esse é um tópico muito estudado na bioenergética. E também nós temos o metabolismo, que é o grande carro-chefe da bioquímica, que vai estudar como as moléculas interagem com as enzimas e com outras macromoléculas para serem transformadas em produtos e de que maneira esses produtos são utilizados pela célula para gerar energia, para gerar outras moléculas, para sinalizar, enfim. No metabolismo a gente vai estudar muito as conversões das moléculas em produtos menores e também as conversões dessas moléculas para a construção de produtos maiores, tanto o catabolismo como o anabolismo, beleza? E aí a gente vai estudar algumas moléculas específicas na bioquímica, como por exemplo, água, carboidratos, aminoácidos, lipídios e ácidos nucleicos. Então esses são os 5 componentes que nós podemos estudar a fundo na bioquímica. Os ácidos nucleicos nós iremos deixar especificamente para o curso de Biologia Molecular e Celular, porque eles têm muito mais importância para a biologia molecular e celular do que efetivamente para a bioquímica. A bioquímica ela estuda muito esses ácidos nucleicos, então toda a parte de estrutura e função vai ficar voltada para a biologia molecular. E aí, no metabolismo de síntese e degradação dos ácidos nucleicos, a gente vai estudar extensivamente aqui no curso de Bioquímica. Beleza, pessoal? Bom, essa é a referência clássica que eu vou utilizar com vocês. O livro de Bioquímica do Leninger é um dos livros mais completos de bioquímica que tem disponível aí na literatura básica. Então vale a pena vocês darem uma olhadinha. Tudo aquilo que a gente for seguir nesse curso vai ter a ver com o livro de Bioquímica do Leninger. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca de dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E também não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e participar lá do canal do YouTube da Escola de Ciências da Vida. E curtir e participar da página e do grupo do Facebook também. Não esquece também de se inscrever no canal do YouTube e participar da página dos nossos queridos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, o Kainamax, do canal de Biociências, e a nutrição como modo de vida da nossa queridíssima nutricionista Paula Clabondi. Beleza, pessoal? Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.